Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre fim dos tempos, últimos dias e como que o espírito de engano, na verdade, os espíritos de engano, porque não é um espírito, né? São muitos espíritos, existem vários demônios que a especialidade deles é enganar, principalmente os mestres. Satanás, ele é inteligente, ele não vai usar todo o seu exército, né, para tentar enganar milhares de pessoas. É um demônio ali tentando enganar cada pessoa de forma pessoal. O que o diabo ele faz é enganar um líder, enganar uma pessoa, na maioria das vezes alguém que tenha um dom, né, de falar bem, de se comunicar, de compartilhar informação, uma pessoa carismática, uma pessoa de uma personalidade forte, uma pessoa que realmente dá vontade de ouvir, sabe aquela pessoa de personalidade forte, que fala e ela cativa os seus ouvintes? Satanás, ele prefere essas pessoas. E digo mais, os espíritos de engano preferem os verdadeiros mestres. Como assim, Danilo? Né? Eu achei que quem pregava engano eram os falsos mestres. A questão é que muitos destes falsos mestres, né, os melhores, aqueles que conseguem enganar mais, são justamente aqueles que já foram verdadeiros mestres. Aqueles que realmente foram chamados por Deus para ser mestres, receberam de Deus esse dom, essa habilidade para ensinar, e mais ainda, foram ungidos por Deus para isso. Então, Satanás, ele adora, né, por exemplo, uma pessoa que tem um dom profético, dons de visão, de profecia, de revelação. Satanás adora pegar essas pessoas e levar elas para o fanatismo, onde elas começam a ser influenciadas por demônios, espíritos familiares. E aí, ao mesmo tempo que aquela pessoa é usada por Deus, ela também recebe influências demoníacas. Por que Satanás prefere essas pessoas? Porque essas pessoas têm um dom de Deus. E essas pessoas, por terem um dom de Deus, elas acertam muitas vezes. Então elas têm o respeito das outras pessoas. Então elas têm a consideração, as pessoas consideram essa pessoa como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, se Satanás conseguir influenciar essa pessoa, ele então usa essa pessoa para influenciar outras pessoas. Em relação ao mestre é a mesma coisa. Se o diabo pega um mestre, né, alguém que tem um dom para ensinar, alguém que tem uma unção para ensinar, alguém que as pessoas olham e reconhecem que é um verdadeiro mestre, Satanás de repente consegue colocar um pouco de fermento, de veneno na mensagem daquela pessoa, através de um falso entendimento ou de uma distorção. Às vezes não é nem uma mentira. Pior do que uma mentira deslavada é uma verdade distorcida. E Satanás é especialista nisso. Ele citou as escrituras para Jesus, mas fora de contexto. Ele disse: salta daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então Satanás pregou para Jesus, mas a resposta de Jesus foi: também está escrito. Então, uma das formas a gente se proteger contra falsos ensinos é a gente não olhar só para o está escrito. Porque a maioria dos hereges, a maioria dos líderes de seita, eles vão citar a Bíblia para defender os seus argumentos. Só que a verdade, ela não está em algo que está escrito, mas no que também está escrito, ou seja, no todo da palavra. Então você vê que existem pessoas que elas ensinam uma determinada doutrina, e ela tem alguns versículos que aparentemente dão base para aquilo que ela está ensinando, mas você percebe que aquilo que ela está ensinando entra em choque direto com muitos outros textos, ou se não com a maioria, né, da palavra de Deus. E às vezes textos claros. E esse é o perigo. O perigo não é necessariamente aquela mentira escancarada. É uma verdade distorcida. Você pode pegar a verdade, você pode levá-la para um extremo, você pode levá-la para o outro.
Por exemplo, é verdade que nós somos justificados pela fé independente das obras? Sim. Mas é verdade que a gente pode, depois de ser justificado, viver sem praticar nenhuma boa obra? Ou, pelo contrário, até mesmo viver na prática de mais obras e ainda assim nós vamos ser salvos? Não. Mas você percebe que um versículo isolado, ele abre margem para muitas coisas. Olha, eu sou justificado pela fé independente das obras, então não faz diferença se eu tiver obras ou não. Então você percebe que um versículo me dá margem para falar isso. Mas e as dezenas de outros versículos? E Jesus em Apocalipse dizendo, olha, conheço as tuas obras, arrepende-te e volta às primeiras obras. Jesus diz, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Então você vai ter muitos textos. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então eu digo, não, eu sou justificado pela fé independente das obras. Tá, mas se não tiver obras, não tem fé. É isso que Tiago diz. Então você percebe que você precisa de outros textos para te prevenir de entender errado um determinado texto. E a maior estratégia do diabo é essa, né? É levar um mestre, alguém que está estudando a palavra, e principalmente alguém que ensina a palavra, a entender algo errado de um texto e ficar preso ali naquele falso entendimento e chegar até mesmo a passar por cima de outros textos para defender aquilo que ele acredita. E o diabo vai preferir os melhores, né? Os que sabem argumentar bem, principalmente aqueles mestres que amam estudar muito, mas não amam orar, não amam ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é Ele que me guia toda a verdade. Então, se eu estudo muito a palavra, mas eu não me submeto a esse ensino do Espírito Santo, corre o risco de um espírito enganador se apoderar da minha mente e vir me ensinar a palavra de Deus. E aí eu penso que eu estou recebendo uma revelação nova, eu penso que eu estou recebendo um negócio aqui que só eu que estou entendendo, ninguém mais está entendendo. Eu estou certo e todo mundo está errado. Ah, mas como é que você... Não, Deus me revelou. Mas como que Deus te revelou? Não, eu estava estudando a Bíblia e Deus me mostrou. E às vezes é um demônio que está ali ensinando, soprando na mente daquela pessoa aquela má interpretação do texto. Então eu quero ler com você, né? Já que a gente está falando de últimos dias, onde, irmãos, em toda a história da igreja, você teve vários hereges e falsos profetas, seitas, né? Pessoas que se levantaram contra a palavra de Deus, defendendo uma parte da palavra e confrontando outra. Isso sempre foi uma realidade. Paulo já lidava com isso. Paulo vai falar, na época dele tinha lá Emineu e Fileto, que diziam que a ressurreição já tinha acontecido. E ensinavam as pessoas que elas podiam pecar livremente, porque a ressurreição já tinha acontecido, o juízo já tinha acontecido. Parece até um pouco com o que a gente vê hoje na internet, né? Tem um povo aí também que diz que a ressurreição já aconteceu. Então você vê que isso não é algo novo. Isso não é algo novo. Paulo já lidava com hereges. Só que tem uma coisa. A palavra de Deus ela nos mostra que tudo aquilo que é negativo no mundo e na igreja vai piorar e vai ter o seu ápice, o seu pior momento no fim dos tempos, nos últimos dias, nos momentos finais da volta de Jesus. Então Paulo ele vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ora, Paulo estava preso, né? Paulo estava preso, Paulo era perseguido, o evangelho, os crentes eram massacrados pelo Império Romano. Já era um tempo trabalhoso, o tempo em que Paulo vivia. Mas mesmo assim ele aponta para o futuro, ele diz, virão tempos trabalhosos. Não por causa da perseguição do mundo, mas por causa do que vai acontecer na igreja, né? Os homens serão obstinados, amantes de si mesmos, orgulhosos, soberbos. Então, o problema maior nos últimos tempos, sim, vai ter muita perseguição por parte do anticristo, das nações, dos ímpios, sim, mas o pior é o que vai acontecer dentro da igreja, né? E Paulo, olha o que ele vai dizer aqui, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1.
o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja, espíritos enganadores, doutrina de demônios. A palavra doutrina é ensino. Então você perceba que demônios ensinam. E muitos, como eu disse, sempre teve falso mestre, sempre teve herege. Mas nos últimos dias, o Espírito Santo expressamente afirma que muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você vê que décadas atrás você tinha ali uma seita aqui, uma seita ali, né? Você tinha os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas. Hoje em dia você entra na internet e a internet ela potencializou isso. Porque homens como esses, que eu não tenho nem por que citar nomes aqui, que não é a minha intenção, mas você já deve saber, deve conhecer muitos aí que pregam enganos. Homens como esse jamais receberão oportunidade num púlpito de uma igreja. Jamais. Mas a internet, ela dá voz para essas pessoas, porque todo crente tem um celular na sua mão. Então todo crente tem um celular na sua mão. Então, diante de uma câmera, aquela pessoa está no púlpito pregando para toda a igreja. Então, se na época da igreja primitiva você tinha lá um bispo de uma determinada igreja que se desviava e tentava contaminar outras igrejas, os demais bispos, cada um protegia o seu rebanho. Hoje em dia não. Hoje em dia, esses homens eles têm acesso a todo o corpo de Cristo por causa do advento da internet. Então eles não precisam ir numa igreja pregar ali do púlpito. Eles, através da internet, eles entram nas casas das pessoas e eles conseguem pessoalmente capturar as mentes daqueles mais fracos, né? Fracos no sentido de imaturidade espiritual, falta de discernimento. O escritor aos Hebreus ele vai falar sobre a maturidade, aqueles que pela experiência têm as suas faculdades aguçadas para discernir tanto o bem como o mal. E muitos bebês na fé, pessoas que nunca cresceram, nunca amadureceram, de repente são engodadas por essas pessoas e não há quem as possa livrar. E é por isso que nós estamos aqui, para poder te ajudar, né? Quero te ajudar a ter alguns mecanismos, algumas formas de você discernir o engano, discernir quem está mentindo para você. Então, antes, deixa eu te dar um pano de fundo aqui. Deixa eu te explicar uma coisa que Satanás ele é especialista em fazer. Satanás ele é especialista em pegar uma verdade, e principalmente uma verdade que Deus está tentando restaurar na igreja, né? Por exemplo, algo que se perdeu na igreja e aí Deus ele começa a restaurar. Satanás ele bem depressa ele começa a pegar aquela verdade que está sendo restaurada na igreja, como era algo que não havia na igreja e está sendo restaurada agora. Então as pessoas não têm muita capacidade de discernir, porque elas estão conhecendo agora aquela verdade. Então é muito fácil que de repente uma distorção daquela verdade entre no lugar daquilo que deveria ser a verdade. Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, por causa de uma herança católica, houve uma mentalidade de pobreza na igreja, né? O catolicismo ele colocou na cabeça das pessoas que havia santidade na pobreza, né? Que ser pobre era ser santo, como se o dinheiro em si, as riquezas, fossem coisas ruins, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. Porque se você for alguém que não ama o dinheiro e você tiver dinheiro, e se você ao invés de amar o dinheiro, você ama as pessoas, você vai usar o dinheiro para socorrer as pessoas, para ajudar as pessoas, para fazer com que a palavra alcance as pessoas. Então você vê que o problema não é o dinheiro, é o que você faz com ele. Mas durante muito tempo a igreja teve uma mentalidade de pobreza, de escassez, né? De que ser rico não é bom, ter dinheiro não é bom, o dinheiro é a raiz de todos os males. E, bom,
o Evangelho sofre muito com uma mentalidade como essa. Por quê? De onde é que vem o dinheiro que envia missionários? Vem da igreja. E de onde é que vem o dinheiro da igreja? Da igreja. Porque a igreja são as pessoas. Então, se as pessoas da igreja não têm dinheiro, como é que você envia? Né? A gente lê Atos e a gente vê Paulo fazendo viagens, né? Os apóstolos viajando, vivendo integralmente da fé. É óbvio que Paulo, né, ele, durante um tempo da sua vida, ele fabricou tendas, mas você vai ver em vários momentos que ele recebia oferta. Por exemplo, ele vai dizer para a igreja de Corinto que ele não quis receber nada deles, mesmo porque Paulo sabia como eles eram duros de coração e não queria dar ocasião de que ninguém falasse mal dele, porém ele vai dizer que outras igrejas despojei para de graça vos anunciar o Evangelho. Então Paulo recebeu dinheiro de outras igrejas para anunciar o Evangelho em Corinto. Então o dinheiro é importante. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deixa eu ler para vocês um texto aqui, né, já que a gente está falando de prosperidade, de dinheiro. 2 Coríntios capítulo 9, olha o que está escrito aqui. Aqui Paulo está recolhendo ofertas para poder enviar para irmãos que estão necessitados, né? Havia uma fome na época e havia muita necessidade na igreja de Jerusalém. Paulo está fazendo essa coleta entre as igrejas para poder levar recursos para esses irmãos. E aí olha que interessante o que Paulo ele vai dizer aqui. Olha, verso 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia generosamente, da mesma forma, colherá com fartura. Então você perceba que Deus não é contra você colher com fartura, mas Ele é a favor de que você semeie com fartura. Colher com fartura não tem a ver com Deus querer ou não te abençoar, tem a ver com você semear ou não. Então Deus não está te impedindo de prosperar, Ele colocou o meio, que é semeadura e colheita. Verso 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração. Você vê que aqui não há nenhuma porcentagem estabelecida, não há nenhuma imposição. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração. Voluntariamente. Não tem obrigação nenhuma aqui. Ninguém aqui está sendo obrigado a dar. Não tem porcentagem, não tem imposição. Não com pesar, nem por constrangimento. Ninguém aqui também está sendo constrangido a ofertar. Pois Deus ama aquele que dá com alegria. Verso 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer com que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Eu vou ler de novo. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então qual é a vontade de Deus? É que você tenha falta? É que você fique precisando? Né? Não, a vontade de Deus é que você tenha o suficiente para que todas as suas necessidades sejam supridas e que você tenha mais do que suficiente, para que você transborde. Então Deus não quer apenas que você esteja cheio, Deus quer você transbordando. Para quê? Para você transbordar em boas obras. Verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua fidelidade será eternamente reconhecida. Verso 10. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão a quem come, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. O verso 11 é muito interessante. Olha. Sereis enriquecidos. Mas eu pensei que Deus não queria enriquecer ninguém. Olha o que o texto está dizendo. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Então Deus quer que você cresça financeiramente para que você seja generoso. Você perceba aqui
que os irmãos estavam em necessidade. E por quê? Quem é que ia ajudar esses irmãos em necessidade? Quem tinha dinheiro. Quem não tinha, iria precisar de ajuda. Então, assim, né? Não é o pobre que ajuda o pobre. O necessitado não vai ajudar o necessitado. Porque o necessitado não tem nem para ele. Como é que vai repartir com quem? Então você precisa ter para poder dar. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que Deus deseja que você prospere. Sereis enriquecidos em todas as áreas da vossa vida, a fim de ser generosos em qualquer ocasião. Deus quer poder enviar alguém, né, na sua porta pedindo comida e você ter para dar. Deus quer que quando alguém te peça um dinheiro emprestado, você tenha para dar. Deus quer que quando o irmão, por exemplo, quando o irmão tiver em necessidade de orar a Deus pedindo provisão, Deus quer poder usar você para prover para aquele irmão. Mas como é que Deus vai usar você se você está orando por provisão também? Se você não tem. Então Deus quer que você seja suprido e que você transborde. Agora, durante tanto tempo, a igreja não entendia isso. E Deus começou a restaurar isso na igreja. A verdade de que Deus, como dono do ouro e da prata, deseja que os seus filhos prosperem, a fim de que sejam generosos. Um filho de Deus próspero, que semeia livremente. Tanto é, Deus quer tanto que você prospere, que Ele manda você dar. Se Ele não quisesse que você prosperasse, Ele não mandava você dar. Porque ao mandar você dar, já está implícito que você vai receber. Porque Jesus disse, dei e vos será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Em Provérbios está escrito que há um que espalha e ainda se lhe acrescenta, mas o que retém mais do que é justo será para sua perda. A alma generosa prosperará. Então, Deus quer que você seja generoso? Sim. Então Deus quer que você prospere, porque a alma generosa prosperará. Agora, a gente também reconhece que ao mesmo tempo que Deus quer restaurar essa verdade na igreja, o diabo também quer distorcer. Você já percebeu que existe uma distorção quando se fala de prosperidade? Você já percebeu que quando se fala de semeadura, de contribuição, também existe uma distorção? Existem pastores gananciosos que exploram a fé dos fiéis. Existem pessoas que usurpam, né? Que oprimem mesmo o povo de Deus para arrancar dinheiro, enganam, usam de meios, como Paulo disse, não por tristeza nem por constrangimento. Mas você percebe que existem mensagens que querem constranger as pessoas. Existem mensagens que querem mexer com a ganância da pessoa, com a ambição. Deus quer que você prospere, mas Deus não quer avareza e ganância no seu coração. Então Deus quer que você prospere, mas Ele não quer que você ame a prosperidade. Ele quer que você ame o irmão. E use a prosperidade para ajudar o irmão. Mas o que a gente vê hoje é as pessoas estão usando o irmão para ganhar prosperidade. Então você vê que tudo que Deus, toda a verdade que Deus for restaurar na igreja, o diabo vai tentar distorcer. E aqui eu já estou dando uma chave para você. Você quer ver? A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus fez com que eles saíssem com ouro e prata. Eles saíram ricos do Egito. Houve ali uma transferência de riqueza da mão do ímpio para a mão do justo. Agora, parte daquele ouro e daquela prata ia servir para quê? Ia servir para que, quando eles chegassem no deserto, eles construíssem o tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo, a maioria era de ouro, de prata, de bronze. E da onde é que ia sair essa prata, esse ouro, esse bronze? A casa de Deus ia ser construída como? Com a riqueza que o próprio Deus depositou na mão do povo. Então, um dos princípios que a gente precisa entender é que toda prosperidade, toda riqueza, tudo que Deus traz para a minha vida é algo que Ele está me confiando e tem um propósito de que eu seja um mordomo, e aquilo deve ajudar o crescimento, a construir a casa de Deus. E aqui eu não estou falando de templo, tá? Embora, deixa eu deixar uma coisa bem clara, eu não sou contra templo, eu não sou contra uma igreja se reunir num local, numa loja, num prédio, numa casa, numa praça, no que for.
nada melhor, né, do que você se reunir num local que for mais confortável. Se é você e mais 10 pessoas, pode reunir na sua casa, mas se aumenta para 100, para 200, você vai ter que alugar um local. E aí o que você prefere? Ficar num local sentado no chão, no calor, ou você prefere ter cadeira, banheiro, água, luz, ar-condicionado? O que você prefere? Agora, tudo isso custa dinheiro. Então, se você optar por congregar no ministério, porque ali você entende que a palavra te abençoa, você vai ter que contribuir. Eu não penso nem que isso seja a oferta, estou ofertando para Deus. Não. Você está usufruindo. Oferta você dá e você não usufrui. O que você está fazendo é rachar as despesas de algo que é para a família. Então, vocês como igreja estão ali numa casa e tem despesas e vocês estão rachando as despesas. Entendeu? Então não tem nada de muito espiritual. As pessoas querem espiritualizar muito as coisas. Isso é algo, só você usar o bom senso. Né? Tá, eu e 10 amigos aqui, vamos ali jogar uma bola, tem que alugar uma quadra, é R$100, tá? R$10 para cada um. Simples. Vamos congregar, vamos reunir num local, vamos pagar o local, vamos pagar junto. Vamos rachar as despesas. Então eu não sou contra isso. Eu não sou contra você investir dinheiro numa estrutura. É para você mesmo, é para sua família. É para você receber, poxa, você levar alguém para ouvir a palavra, sentar lá, aquilo ali é o seu dinheiro que está mantendo aquilo ali. Entendeu? Uma porta aberta, onde as pessoas estão passando, podem entrar e ouvir a palavra, isso é uma bênção. Agora, quando eu falo de construir a casa de Deus é construída com pedras vivas. Sinto que o Espírito Santo quer que eu fale sobre isso. Aleluia. O apóstolo Pedro disse que nós somos pedras vivas. Estamos sendo edificados. Casa de Deus. Então a casa de Deus é a igreja. Paulo ele vai dizer para Timóteo, olha, eu estou escrevendo isso para que você saiba como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então a igreja, as pessoas, são a casa de Deus. Então, quando Deus fala sobre manter a casa dele, cuidar da casa dele, olha, para que não falte mantimento na minha casa, Deus quer que a casa dele cresça e seja cuidada. Então o que Deus quer? Deus quer mais pessoas, mais pedras sendo colocadas nessa casa. Então Deus quer almas sendo ganhas. E Deus quer que aqueles que já foram ganhos sejam cuidados. E dentre essas pedras, quando alguma delas estiver com dificuldades financeiras, Deus quer que você ajude. Então o que é construir a casa de Deus, edificar a casa de Deus com os seus recursos? É você investir no Evangelho, em missões, investir na vida das pessoas. Invista na vida das pessoas. E aqui eu quero incluir também os líderes. O trabalhador é digno do seu salário. Em Gálatas capítulo 6, Paulo diz que aquele que é instruído na palavra reparta os seus bens com aquele que instrui. Então a casa de Deus ela é edificada como? Né? Como que as pessoas são edificadas? Por meio de ensinamento. Então, para que haja ensinamento, precisa haver mestres, precisa haver pregadores. E essas pessoas precisam ser ajudados financeiramente para que eles possam cada vez mais se dedicar a isso. Por exemplo, no meu caso, eu ralo o dia inteiro. Sabe como é que eu estudo a palavra? Óbvio, eu tenho um tempo ali no meu dia onde eu leio a palavra, mas a maioria das revelações que Deus me dá, eu estou ali com o meu fone no ouvido, trabalhando, ouvindo a Bíblia em áudio. Às vezes, por exemplo, essa semana, 2 semanas já, eu estou com a segunda carta de Pedro em áudio. Eu já devo ter escutado já umas 500 vezes, porque fica repetindo. Eu fico ali orando, trabalhando, orando em línguas, trabalhando, orando em espírito. Paulo disse orando em todo o tempo no espírito. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora de fato. Então eu fico ali o dia todo, trabalhando, orando em línguas, meditando na palavra. Agora, suponhamos que Deus levante pessoas que digam, Danilo, olha, queremos financiar o seu ministério, queremos ofertar na sua vida.
Você acha que eu ia fazer o quê? Que eu ia ficar sentado em casa, agora eu vou aproveitar, vão pagar minhas contas, vou ficar aqui. Não, querido, eu ia fazer muito mais do que eu faço. Olha, hoje, por exemplo, eu estou aqui tarde da noite, é meu único dia de folga. Durante a semana eu não vou ter tempo de gravar um conteúdo como esse. Se eu pudesse viver disso, então eu poderia me dedicar muito mais. E quem seria abençoado com isso? As pessoas que aprendem, as pessoas que ouvem. Da mesma forma é o pastor local que está ali. Eu acho que um pastor que cuida de 10 famílias para cima não tem como trabalhar. Ele precisa cuidar dessas pessoas. Ele precisa orar. Ele precisa jejuar. Eu, por exemplo, eu me viro para jejuar. Eu jejuo trabalhando. Qualquer hora eu desmaio na rua. Eu tenho que jejuar e tenho que trabalhar. Então, Deus, Ele criou essa forma de que a obra dele aconteça, de que as pessoas sejam edificadas, alimentadas física e espiritualmente. Então você vê que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram com prata, com ouro, e que no deserto aquilo serviria para levantar o tabernáculo, a casa de Deus. E hoje a casa de Deus somos nós. Mas o que aconteceu no deserto? Quando Moisés subiu para receber a lei, o povo pegou aquela prosperidade que era para viabilizar a obra de Deus, transformaram aquilo ali num bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. Ou seja, Deus te dá a prosperidade para que através da prosperidade você glorifique a Deus e você transforma a prosperidade no seu Deus e você começa a adorar a sua prosperidade. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Com muitas igrejas, muitos ministros, as pessoas estão amando o dinheiro. Então é isso que eu quero que você entenda. Que nem sempre o engano vai ser uma mentira assim do nada que o diabo vai trazer. Muitas vezes, a maioria delas, Deus está trazendo uma verdade e o diabo está ali tentando distorcer aquela verdade. Queria que você parasse um pouco agora e orasse um pouco ao Senhor. Quero pedir ao Senhor que derrame sobre você espírito de sabedoria e revelação. Que Ele ilumine os olhos do seu entendimento. Que lamando rocha kabarashito kombariva zobrahanda. Que lamando rica tole baronda lega da bolsa liga da barrande calama. Cole pradiza liva dosa leva canto cole aprande ligue diante levosa. Oh, aleluia, Senhor. Eu te glorifico pela tua palavra, Senhor. Senhor, eu oro para que os olhos dos seus filhos sejam iluminados. Meu Deus, que eles possam ter discernimentos a partir de hoje. Senhor, que a sensibilidade do teu Espírito venha aumentar, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha proteger, Senhor, os teus filhos contra o engano, contra todo o veneno, tanto religioso quanto de libertinagem, de tudo que possa estar aí permeando, Senhor, o corpo de Cristo. Que o Senhor venha nos vacinar, que o Senhor venha criar em nós anticorpos espirituais para combater toda deficiência, toda doença, todo vírus teológico que vem para nos contaminar, que vem para nos adoecer espiritualmente. É assim que eu vejo certas doutrinas, como vírus, que pega um e um passa para o outro e vai passando quando vê muitas pessoas estão contaminadas. Então a estratégia do diabo é essa, pegar uma verdade e distorcer. E aí você tem uma pregação sensacional, cheia de verdades, mas ali no meio você tem pequenos exageros, algumas omissões, que quando você omite algo, por exemplo, todas as vezes que Paulo falava da graça, da liberdade que nós temos em Cristo, que nós somos libertos da lei, que nós somos debaixo da lei, Paulo fazia questão de não terminar sua mensagem sem falar da necessidade, da prioridade que é uma vida de santidade. Paulo, Romanos, por exemplo, você vê Paulo ali, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5.
Paulo vem tratando ali da justificação pela fé. Quando chega no capítulo 6, Paulo ele começa. Porque ele sabe que se ele parar a mensagem ali, as pessoas vão para a libertinagem. Ele sabe disso. Então ele começa dizendo o quê? No capítulo 6. Continuaremos a viver no pecado para que a graça abunde ainda mais. Ele começa a dizer, olha, não permita que o pecado reine no vosso corpo mortal, assim como vocês apresentaram os seus membros para instrumento de justiça, apresentai-vos a Deus os vossos membros como instrumento de justiça. Ele termina o capítulo 6 dizendo, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. No capítulo 8, olha o que ele diz. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. E aí você vê pessoas que falam da graça, da justificação pela fé, do amor, mas não falam essas coisas. Não dizem que se alguém, recebendo a graça, decidir viver na carne, e muita gente está fazendo isso. Estou falando que eu acho, eu conheço pessoas que fazem isso. E quando você vai confrontá-las, elas querem pregar a graça para você. E dizer que você está tentando colocar lei em cima dela. Então me diga, se você corrigir alguém que está vivendo uma vida carnal, se isso é pregar lei, então Paulo pregou lei para a igreja de Corinto? Paulo estava pregando lei quando ele corrigiu cada mau comportamento daqueles irmãos? Ele estava pregando lei para eles? Não, querido. Correção é graça. Correção é graça. Deus está fazendo o favor de te corrigir. Se um irmão te corrige, ele está fazendo um favor para você. Isso é um favor, isso é graça. Porque se você não for corrigido, você pode andar cego e se viver segundo a carne, caminhar para a morte. O que você acha que é isso? Ah, não sei. É morte espiritual. É perder a salvação mesmo. É chegar num lugar de você realmente abandonar a fé, abandonar Cristo. Paulo fala sobre pessoas que, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Se naufragaram na fé porque estavam na fé. Então, se é possível naufragar na fé, se é possível caminhar para a morte, é possível morrer. Qual é a saída? Andar no Espírito. Andar em Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Então o que eu estou querendo dizer para você? É que uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias, e eu já quero caminhar para isso aqui que eu quero falar com vocês. 2 Timóteo, capítulo 4. Uma das coisas que vai acontecer, não, irmão, já está acontecendo. É uma mensagem da graça distorcida, onde as pessoas ficam à vontade para viver do jeito que elas quiserem. E não importa o que elas estão fazendo, como elas estão se comportando. Eu sou amado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então comporte-se como tal. O apóstolo Paulo ele diz que nós devemos andar de acordo com a vocação que fomos chamados. Andeis de modo digno da vocação que foram chamados. Mas o que você vê é um bando de pessoas andando na carne e dizendo que está na graça. Se estivesse na graça mesmo, estava sendo transformado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça. Ah, mas eu estou esperando, é sem esforço, a graça vai operar em mim. Errado. Você vai se fortificar na graça e vai lutar contra o pecado. Não, mas se eu lutar, então eu estou anulando a graça. Não, se você não lutar, você está anulando a graça. Você está recebendo a graça em vão. Se você não luta contra o pecado, isso significa que você tem todo o recurso espiritual, toda a força, toda a capacitação para vencer o pecado, mas ainda assim você não quer fazer nada. Você não quer fazer nada. Paulo diz aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Então Deus opera em você o querer. Lembra que lá em Romanos 7, Paulo diz, ele faz uma analogia ali de um homem debaixo da lei, ele diz, olha, o querer está em mim, mas não realizar.
Só que quando você está debaixo da graça, Paulo diz, Deus opera em você o querer e o realizar. Então você quer viver uma vida de santidade, sabe por que você quer? Você tem esse desejo porque Deus colocou aí. E o realizar? Deus também opera. O que sobra para mim? O decidir. Então quando eu decido me santificar, não, mas não sou eu que me santifico, é Deus que me santifica. No Apocalipse está escrito, quem é santo, santifique-se ainda. Está dizendo para você se santificar. A maioria das coisas que você vai ver na palavra é ordem para você. Por exemplo, enchei-vos do Espírito. Não diz, o Espírito vai te encher. Não, você vai se encher. Colossenses capítulo 3. Fazei morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a lascívia, a impureza, a avareza, que também é idolatria. Não está dizendo que Deus vai matar a sua carne, não. Está falando que é você que vai fazer isso. Renovar seu entendimento. Romanos capítulo 12. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas transformai-vos. É você que se transforma. Como? Renovando a sua mente, meditando na palavra. Então são ordens para você. Aí o camarada fica lá, escravo da pornografia, escravo de um monte de pecado. Estou esperando Deus a me transformar. Aí o pregador também diz para ele, não, você só tem que ouvir aqui a graça, ouça a mensagem e a graça vai te transformar. Ah, irmãos, não funciona não. Eu tentei isso por muito tempo, não funciona não, tá? Eu fui escravo anos da pornografia. Eu só larguei a pornografia quando eu quis largar a pornografia. E quando eu entendi que eu precisava orar e jejuar. Por quê? Porque se a minha carne que quer a pornografia, então se eu mortificar a minha carne, eu consigo dizer não para a pornografia. Então se o meu espírito quer santidade, se eu fortalecer o meu espírito, eu vou conseguir me santificar. Irmão, é simples. Eles querem... já é simples, não é? Eles querem deixar mais simples e acaba estragando tudo. Não, se a pessoa souber o quanto ela é amada, ela vai largar o pecado. Mentira, ela vai continuar pecando, mas vai aplacar a sua consciência. Não, mas Deus me ama como eu sou. A graça me basta. Irmão, a graça não é só para perdoar o seu pecado, não. A graça não é para Deus ficar te fazendo carinho enquanto você vive a vida inteira na lama, não. A graça é poderosa também para te tirar da lama, para te limpar e te capacitar a viver uma vida sem cair. Uma vida limpa. Ora, que graça é essa? Então veja o que Paulo ele diz aqui para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha. Repreende. Engraçado, né? Que você olha para a mensagem da graça que está sendo pregada hoje, não pode repreender, não. É só amor. Você tem que amar as pessoas. Você tem que ser tolerante com as pessoas. Mas Jesus, ele não repreendia ninguém, não. Não? Não? Você nunca leu as cartas às 7 igrejas, não? Jesus não repreendia ninguém, não? Então, você quer escolher o Jesus do Evangelho, você quer pegar, e mesmo assim não é o Jesus do Evangelho, né? Porque você só quer o Jesus dizendo para a mulher adúltera, eu não te condeno, mas o vai, não peques mais, você corta. Você também não quer o Jesus dos Evangelhos que diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aí você também não quer, negar a si mesmo não, né? Então você quer escolher, você quer pegar, não, eu quero o Jesus que come com Zaqueu. Mas você vai querer ser o Zaqueu, que se arrepende e vai lá e pratica boas obras? E o Jesus de Apocalipse mudou, depois que ele foi glorificado, ele mudou, ele ficou mais rígido? Não, ele é o mesmo Jesus. Só que uma coisa é a forma como ele tratava um pecador que estava ali marginalizado, debaixo de um sistema religioso farisaico.
Outra coisa é a forma como ele trata o cristão que já recebeu o Espírito Santo, já recebeu uma nova natureza, tem uma Bíblia para carregar, ouve mensagem, ouve pregação e continua vivendo no pecado. Aí você quer ser tratado do mesmo jeito, irmão? Quem é você? Você é um filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo? Ou você é a mulher adúltera? Hein? Então, se você é um filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, você tem condições de andar em santidade. E isso lhe será exigido. Deus não vai exigir de você nada que Ele não tenha te capacitado a fazer. Então, hoje em dia, a mensagem da graça, eles dizem que pregam as coisas que Paulo pregava. Só que não. Né? Paulo aqui está mandando Timóteo repreender. Repreender é chamar a atenção. Deixa eu voltar aqui no capítulo 3, bem aqui no finalzinho. Olha. Deixa eu explicar uma coisa para você. As pessoas elas estão com um mau costume hoje. Né? E é a falsa mensagem da graça que faz isso. Elas ouvem uma mensagem. Se eu não me sentir bem, então não é de Deus. Querido, a verdade ela é para te libertar, não é para te fazer se sentir bem, não. Paulo ele diz na segunda carta aos Coríntios que eles ficaram tristes quando eles receberam a primeira carta. Mas Paulo disse que ficou feliz, porque aquela tristeza era uma tristeza segundo Deus, para produzir arrependimento. Então nem sempre você vai se sentir bem, não. Às vezes você vai ficar triste. Às vezes você vai ficar... E tem que ficar triste. Um cara que está traindo a esposa, ele tem que ficar feliz? Ah, não, mas Deus ama ele e não ama a esposa que está sendo traída, não? É um Deus que ama, mas só ama o ofensor, não ama o ofendido? E onde está a justiça de Deus? Ah, não, a justiça de Deus é só a justiça pela fé. Esse é um outro problema da mensagem errada da graça. Aonde eles encontram a palavra justiça na Bíblia, eles acham que só está falando sobre justificação pela fé. E como é que fica o texto que diz: quem é justo, pratique a justiça? Então existe uma justiça que é praticada. E existe a justiça de Deus, que é o ato de Deus não concordar com a justiça. A Bíblia diz que o amor não folga com a justiça, não se alegra com a justiça. Deus se entristece com a injustiça. É por isso que Paulo diz que os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Não, Deus os justificará. Não. Deus os julgará. E Pedro vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. Mas tem um povo vai dizendo que não tem mais juízo, porque juízo foi já colocado sobre Jesus. Mas o escritor aos Hebreus diz que Deus julgará o seu povo. Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, os irmãos estavam ficando doentes e morrendo. E Paulo disse que era porque eles não se julgavam a si mesmos. Então eles eram julgados por Deus. Então Paulo disse que tinha gente adoecendo e morrendo por causa de juízo de Deus. Por quê? Porque estavam tratando errado os irmãos. Estavam pecando contra os irmãos. Então Deus amava eles, mas também amava os irmãos que eles estavam tratando mal. Entendeu? Eles estavam sendo julgados. E aí Paulo diz: quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados por Ele para não sermos condenados com o mundo. Então, para você não ir para o inferno, Deus te julga. Para você não ir para o inferno, Deus te corrige, Deus te castiga, se for preciso. Tinha um rapaz que o pecado dele era tão grave e não se arrependia. E Paulo disse que ele tinha que ser entregue para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito fosse salvo. Jesus fala sobre uma mulher que estava lá na igreja pregando heresia e levando as pessoas a viverem na prostituição, se dizendo profetiza. E Jesus disse: olha, eu dei tempo para que se arrependesse. Como não quis se arrepender, eu a colocarei numa cama. E as pessoas que ouviam a mensagem dela? O que Jesus diz? Aos que se prostituem com ela, farei vir sobre eles grande aflição, se não se arrependerem. Então, você vê que Jesus, você vê o amor de Jesus, né? A mulher estava destruindo o corpo de Cristo, e Jesus diz: olha, eu ainda estou dando tempo para ela se arrepender. Então, até no juízo existe misericórdia. Por quê? Porque o juízo não vem de cara. Deus ele fala, ele avisa, ele corrige. Mas se a pessoa se recusar a se arrepender,
O juízo ele vem, mas até no juízo existe misericórdia. Por quê? Por que Paulo ia entregar o jovem para Satanás? Para que o espírito fosse salvo. Então, até no juízo, o Senhor ele tem esperança que debaixo do juízo a pessoa possa se arrepender e ser salvo. Amém, querido? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. O que eu tenho que fazer quando eu vejo alguém praticando mal? Repreender o mal. Então, para que serve a palavra? Ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros. Não pode corrigir o erro, não. Prega só a graça, você prega o amor, a pessoa vai se sentir tão amada, que ela vai parar de errar. Paulo nunca ensinou isso. Então por que quando a igreja de Corinto estava lá naquela bagunça, né? Aquela carnalidade, por que Paulo não escreveu uma carta falando para eles do quanto eles eram amados por Deus, do quanto eles eram justos em Cristo? Não, meu, Paulo desceu o cacete neles. Então a palavra ela não serve só para consolar, nem só para ensinar, ela serve para repreender o mal e corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Olha aí outro erro que eles cometem. Não precisa ensinar comportamento, não tem que ensinar a maneira certa de viver. A graça vai fazer isso, o Espírito Santo vai fazer isso. E Paulo está dizendo que a Escritura serve para isso. E aí, né, como quando Paulo escreveu, isso aqui é uma carta para Timóteo, ele não separou capítulo, isso aqui as pessoas fizeram. Então, o início do capítulo 4 é a continuação do capítulo 3. Então, vê, Paulo está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Paulo está continuando. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da manifestação da sua vinda e do seu reino. Pregue a palavra. De que forma? Da forma que ele falou nos versos anteriores. Veja. Insta a tempo, fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e sã doutrina. Depois eu vou explicar o que é sã doutrina. Sã doutrina pode ficar tranquilo, tá, irmão? Não é botar roupão, usar coque, isso é doutrina de homens. Sã doutrina é o ensino da palavra. É o ensino, é ensinar o que Paulo ensinava. É ensinar o que Pedro ensinava, é ensinar o que os apóstolos ensinavam, ensinar o que Jesus ensinava. Paulo ele vai dizer que se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, que é uma vida correta, esse tal é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras que para nada aproveitam. É o que Paulo disse. Ele disse que se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as palavras de Jesus, quais palavras de Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém der numa face, dá outra face. Essas são as palavras de Jesus. Ama quem te ofende, fala bem de quem fala mal de você, ora por quem te persegue. Essas são as palavras de Jesus. Então Paulo disse que toda doutrina que não se encaixa nas palavras de Jesus, mas divergem das palavras de Jesus, a pessoa que está ensinando isso, e outra, e da doutrina que é segundo a piedade. Ou seja, o ensino, a sã doutrina que Paulo está falando aqui, é um ensino de como viver uma vida correta. A palavra piedade, ela significa isso. É o contrário de impiedade. O que é impiedade? É viver no pecado. O que é piedade? É viver em santidade. Então Paulo está dizendo, se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse tal é soberbo e nada sabe.
está delirando, e tem tanta gente delirando na internet, meu Deus do céu. Então você percebe que eles dizem que estão pregando a graça baseados em Paulo, mas é o próprio Paulo que testemunha contra eles. Olha o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo. Verso 3. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Então Paulo está dizendo que nos últimos tempos as pessoas elas vão querer ouvir pessoas que falem o que elas querem ouvir, que deixem elas à vontade, elas não vão aguentar ouvir sã doutrina. Olha, tem gente que está me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, e o ouvido já está coçando. Não posso ouvir isso, não posso ouvir isso, deixa eu sair desse vídeo aqui e voltar a ouvir o meu pregador preferido. É o tempo que Paulo profetizou. Então esses falsos mestres de pregadores da graça não tem nada. O pregador da graça foi Paulo. Amém? Então nos próximos vídeos, meu amado, eu vou continuar falando sobre as distorções, porque eu comecei esse vídeo falando para você sobre os últimos tempos, sobre as estratégias do diabo de trazer engano para o corpo de Cristo. Mas o que Deus me mostrou é que o maior engano dos últimos dias, o que vai levar a igreja a uma grande apostasia, porque Paulo lhe disse que antes do anticristo, antes de Jesus voltar, vai haver uma grande apostasia. E eu estou convicto, pela revelação do Espírito Santo de Deus, de que o que já está trazendo, não vai trazer. A maior apostasia de todos os tempos é a má interpretação da graça de Deus. Judas, né, ele vai dizer em sua carta sobre homens corruptos que entram sorrateiramente no corpo de Cristo e transformam em libertinagem a graça de Deus. Você não tem medo não de que é isso que está acontecendo? Eu estou falando aqui para você que ouve esses falsos mestres da graça. Você já parou para pensar que talvez é dessas pessoas que os apóstolos estão falando? Você não tem temor a Deus, não? De parar, cara, será que eu não estou errado? Será que esses caras não são aqueles que Paulo falou, que Judas falou, que transformariam a graça de Deus em libertinagem? Deixa eu mostrar aqui o que Pedro ele diz aqui. Falei para vocês que eu estava meditando há 2 semanas na carta de Pedro. Olha aqui. Pedro falando sobre falsos mestres. Olha, 2 Pedro capítulo 2, verso 17. Esses homens são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada absoluta escuridão de trevas. Pois proclamando palavras muito arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. Existe uma verdadeira liberdade no Evangelho. Nós somos livres, principalmente do pecado, tá, irmãos? Mas também somos livres da lei de Moisés, somos livres do domínio dos homens, somos livres de regras humanas, de coisa que não está na Bíblia e os homens querem dizer que é pecado. Tá? Eu sou livre para usar uma bermuda, eu sou livre para beber uma taça de vinho, eu sou livre. Minha esposa é livre para usar um brinco. Tá bom? Então, existe uma liberdade em Cristo, que é a liberdade do jugo da religião, mas não liberdade da justiça, não liberdade de uma vida de santidade, não. Disso nós somos escravos. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 6. Vocês foram libertos do pecado e feitos escravos da justiça. Então eu sou livre do pecado, sou livre de doutrinas humanas, sou livre da religião, mas eu não sou livre da justiça. Amém? Mas você vê aqui, ó, prometendo-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa que se torna servo daquele
por quem é vencido. Toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Então você vê que as características, né, dos falsos mestres dos últimos dias são essas pessoas arrogantes, soberbas, que pregam coisas que não se conformam com a doutrina de Cristo. Tem gente aí dizendo que o que Cristo falou era só para os judeus. Tem coisa que Cristo falou que era só para os judeus. Que é, né, coisas que Jesus falou para os fariseus, por exemplo. Mas os ensinos que Jesus deu pessoalmente para os seus discípulos, no capítulo 28 de Mateus, ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo que vos tenho ensinado. Então, Jesus ensinou para os discípulos e ordenou que eles ensinassem para todas as nações. Não é só para judeu, não. Fazer discípulo de todas as nações. Tá bom? Que é outro erro grotesco que estão cometendo por aí. É pegar parte das Escrituras, não, só que tudo aqui, carta de Pedro, carta de João, carta de Tiago, Apocalipse, os 4 evangelhos, tudo para judeu. Só as cartas de Paulo, que é para os gentios. Mas sabe, até agora eu só estou usando textos de Paulo, né? Citei aqui acabei de citar aqui um texto de Pedro, mas a maioria dos textos que eu estou usando contra essas pessoas, contra esses ensinos que essas pessoas trazem, são as cartas de Paulo. Paulo foi quem mais falou de santidade, né? Eles dizem que não precisa ensinar comportamento porque a graça ensina, o Espírito Santo que ensina. O comportamento vai vir naturalmente. Você não precisa ensinar comportamento para ninguém. Aí você vê aqui Tito, né? Tito, olha o que Paulo está falando para Tito aqui. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Olha a sã doutrina aqui de novo. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. O que estão pregando por aí não está em harmonia com a sã doutrina. Não está em harmonia com os ensinos dos apóstolos, nem com os ensinos de Jesus. Dizem que estão pregando a graça, mas é uma distorção da graça. Se você não tomar cuidado, você será engodado. Aí eles dizem, você não precisa ensinar comportamento, ensina a graça, e a graça vai mudar as pessoas. Vamos ver o que Paulo diz para Tito fazer aqui. Ensina aos mais velhos, para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho. Percebeu que ele não disse que é para proibir de beber vinho? Não é para ser viciado em muito vinho. A mesma coisa que ele disse em Efésios, não vos embriagueis com vinho. Mas ele não disse para não beber vinho. Olha, não sejam viciadas em muito vinho. Não é para beber muito vinho, mas pouco pode beber. Jesus bebia, os apóstolos bebiam. Esse tipo de liberdade existe. É uma liberdade que é comprovada na palavra. Agora estão querendo pregar uma liberdade que não existe na palavra de Deus. Não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, serem equilibradas, puras, dedicadas aos lares, cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. No que consiste a sã doutrina? Paulo está dizendo aqui, ensina o que convém a sã doutrina. E o que Paulo está mandando Tito ensinar? Comportamento cristão, para que a palavra não seja blasfemada. Então, sã doutrina é o ensino de uma maneira de viver compatível com o Evangelho. Isso é sã doutrina. É isso aqui que Paulo está mandando Tito ensinar. Então, como que não é para ensinar comportamento se Paulo está mandando Tito ensinar comportamento, gente? Verso 6. Exorta de igual modo os jovens, para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplo em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia, irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Instrui os escravos a submeterem só comportamento. No verso 11, olha o que diz aqui. Porquanto a graça, agora ele fala da graça,
porquanto a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas. E ela nos ensina, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí eles ainda pegam esse texto aqui para dizer, olha, não precisa ensinar comportamento, porque a graça ensina. E aí esquece de todos esses versículos anteriores que eu li. Como? Então, Paulo está dizendo para Tito ensinar comportamento, e agora Paulo está dizendo que não, a graça é que vai ensinar. Então por que ele mandou Tito ensinar, gente? Então, irmãos, toda a verdade que Deus tenta restaurar na igreja, o diabo tenta distorcer. Então, Deus tem restaurado o evangelho da graça na igreja? Sim. Durante muito tempo a igreja viveu debaixo de um legalismo terrível, de doutrinas humanas, ministérios onde as pessoas são proibidas de coisas que a Bíblia nunca proibiu. Eu acabei de falar aqui sobre beber vinho. Não está na Bíblia em lugar nenhum, gente, dizendo que não pode beber bebida alcoólica. O que está na Bíblia é contra o abuso. Agora, mas não vai me convencer mesmo. Eu sei que vai vir algum religioso aqui botar no comentário aqui um monte de baboseiro, mas vamos sentar e vamos ler a Bíblia, gente. Eu acabei de ler aqui Paulo dizendo que as mulheres não devem ser dadas a muito vinho. Ele diz para os diáconos que não sejam dados a muito vinho. Na igreja de Corinto, Paulo vai repreender os coríntios porque durante a ceia eles estavam se embriagando. Se era suco de uva, como que eles se embriagavam? Jesus era chamado de beberrão porque bebia vinho com os pecadores. E outra, não vem com esse negócio de suco de uva não, que, pelo amor de Deus, gente. Suco de uva como? Se não tinha geladeira? Fala pra mim. Hoje você compra um suco de uva no mercado e ele não fermenta porque ele é pasteurizado, mas essa técnica de pasteurização só existe há um pouco mais de 100 anos. Na época de Jesus não, você fazia o suco, daqui a pouco ele começava a fermentar. O que era comercializado era vinho, ninguém comercializava suco de uva. Por quê? Porque o suco fermenta naturalmente. Então o vinho da Santa Ceia era alcoólico. Mas o álcool que tinha no vinho daquela época era a fermentação natural da uva. Hoje em dia eles acrescentam o álcool. E o álcool que eles acrescentam não é da fermentação natural da cana? Ué, a uva é santa e a cana é do diabo? Não entendi. Quer dizer que o álcool que é fermentação natural da uva pode, mas o álcool que é fermentação natural da cana não pode? Não entendi. Não entendi. Então, Paulo ele também vai dizer, deixa eu ler para vocês aqui, isso também faz parte do engano, do espírito do engano. Olha, 1 Timóteo, esse aqui é o texto que a gente começou lendo, capítulo 4. O espírito de engano também trabalha no legalismo. Como? Eu vou explicar para vocês. Olha. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Basicamente, o que ele está dizendo aqui? Quando uma pessoa está debaixo de um espírito de engano para essa área legalista, ela vai proibir coisas que Deus nunca proibiu. Então, Deus nunca proibiu o uso moderado de bebida alcoólica. O cara não se satisfaz em ensinar o que a Bíblia diz, que é não se embriagar. Não bebais. A Bíblia diz, não vos embriagueis, o cara quer... Não bebais. Mas o álcool destrói as famílias. O sexo também destrói as famílias. Muitas famílias foram destruídas por conta do mau uso do sexo. Então, sexo, vamos decidir agora que sexo é pecado? Carro destrói famílias também. Muita gente morre por causa de acidente de carro. Vamos dizer que carro é pecado? Porque alguns abusam do carro. Então aqueles que são responsáveis vão ser penalizados? Então porque pessoas abusam do sexo, então vamos pegar a pessoa que é santa e proibir ela de fazer sexo? Então porque alguns abusam do álcool, a gente vai dizer que
quem tem domínio próprio não pode usufruir de algo que em vários textos do Antigo Testamento é mencionado como uma bênção. Querido, o vinho é o símbolo do Espírito Santo. O vinho é o símbolo do sangue de Jesus. Agora, coisas boas, dependendo da forma que são usadas, se tornam coisas ruins. Agora, o que a Bíblia condena? O mau uso e não o simples uso. Entendeu? Então você vê que o espírito do engano, quando ele é legalista, quando ele tenta transformar um mestre em alguém que traz peso, regras, doutrinas humanas, ele faz essa pessoa proibir coisas que a Bíblia nunca proibiu. A gente vê igrejas onde as irmãs não podiam raspar o sovaco, não pode usar brinco, não pode usar calça. Ah não, mas calça, a Bíblia diz que a mulher não usará roupa de homem e o homem roupa de mulher. Ué, existia calça naquela época? O homem usava vestido e mulher também. Só que tinha vestido de homem e tinha vestido de mulher. Hoje também tem calça de homem e calça de mulher. A mulher que usa calça, ela não está usando roupa de homem, ela está usando calça feita para mulher. E o homem que usa, tem país aí que o homem usa saia, né? Mas a saia que ele usa é uma saia específica para homem. Lá na cultura dele, ele não está usando roupa de mulher. Então a mulher que usa calça, ela não está usando roupa de homem. Então vai lá você, homem, usa a calça que a mulher usa. Usa lá calça de mulher. Então tem calça de mulher e tem calça de homem. Agora, o que a Bíblia, nessa área de roupa, o que a Bíblia condena? A Bíblia manda a mulher se vestir de forma decente. Agora, tem calça decente, tem calça indecente. Tem vestido indecente, tem calça que é mais decente do que um vestido. Então a mulher está lá de vestido, né, até o pé, mas o vestido todo apertadinho, mostrando todas as curvas da mulher. O que adianta estar de vestido? Então, ao invés de ensinar o que a Bíblia diz, que é para as mulheres terem modéstia e pudor, não, vamos proibir, bota roupão todo mundo aí, bota coque todo mundo, não raspa cabelo, não pinta cabelo, não corta cabelo, não fura a sobrancelha. E tem os hipócritas ainda, né? Que é pior. O que é o espírito? Todo espírito religioso, né? Toda pessoa que está debaixo do engano religioso, legalista, ela também é hipócrita. Por quê? Paulo, né, ele vai dizer que a gente não deve andar nem em bebedice e nem em glutonaria. Mas aí o crente condena o uso, até o uso moderado da bebida alcoólica. Mas ó, na comida, meu irmão, todo mundo fala, né? Vai convidar crente para uma festa, aniversário, crente não bebe, mas come com a beleza. Eu vejo os crentes falar disso rindo. Ah, a gente não pode beber, né? Então a gente cai dentro da comida. Fala rindo. Irmão, isso é pecado. Glutonaria é pecado. Tá bom? Bebedice é pecado. Embriaguez é pecado. Ser alcoólatra é pecado. Mas ser um glutão também é pecado. E o que a gente mais vê no meio da igreja é crente glutão. Né? Se eu falar aqui do peso, né, e do tamanho das pessoas, vão dizer que eu estou sendo intolerante, que eu estou sendo, como é que eu posso dizer, preconceituoso. Mas a verdade é que uma parcela de pessoas se encontra obesa sim, por conta de saúde, por conta de depressão, de muitas coisas, mas a grande maioria porque come demais. Se obedecesse a palavra, né, e não fosse glutão, não comesse além daquilo que precisa para sobreviver, estaria num bom peso. Então a gente está chamando agora pecado. Não, o irmão tem um problema. Pecado, irmão. O problema não é pecado. Precisa se arrepender. Tá bom? Agora, sim, né, tem um vício de comida, assim como o alcoólatra. Vamos amar, mas tem que se arrepender. Vamos amar, vamos ensinar, vamos ajudar em oração e vamos vencer o alcoolismo e vamos vencer também a glutonaria. Tá? E do mesmo jeito que você pode comer com decência, você pode beber com decência. O hipócrita não. O hipócrita enche a cara de comida. Olha a hipocrisia. Mas o álcool faz mal para a saúde. Na Coca-Cola é pior, irmão. Tá? Coca-Cola mata muito mais. Adoece muito mais. Eu garanto que a pessoa, durante um final de semana, tomar 1, 2 latinhas de cerveja, a pessoa que toma refrigerante todo dia está danificando muito mais o templo do Espírito Santo. O açúcar, né? A pessoa come açúcar, come farinha de trigo adoidado, pão adoidado.
está se matando, daqui a pouco está com pressão alta, diabetes, um monte de coisa, mas está falando que a pessoa que bebe uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, está destruindo o templo do Espírito Santo. Ela não está destruindo o templo do Espírito Santo não, hein? Enchendo na cara de Coca-Cola, comendo sorvete, tudo que é porcaria, ela não está destruindo o templo do Espírito Santo. Só a taça de vinho do irmão ali é que está destruindo o templo do Espírito Santo. É igual a questão de tatuagem. Não, mas está pichando o templo do Espírito Santo. Não, então a mulher que bota brinco está furando o templo do Espírito Santo. O brinco também é uma marca que vai ficar para sempre. Então pode furar, mas não pode desenhar. Agora também não vamos desenhar qualquer coisa, né? Vai fazer uma tatuagem, aproveita e evangeliza. Bota uma mensagem de Cristo. Desenha aí um leão da tribo de Judá. Não vai botar desenho de caveira, de mulher pelada, de coisas que ofendem a glória de Deus. Mas se você gosta de tatuagem, use suas tatuagens para glorificar Deus. Pode botar o nome do filho. Se botar o nome da esposa, né? Obedeça a palavra e seja marido de uma só mulher. Porque também vai ficar feio, né? Você separar e depois ficar com o nome da mulher lá. Aqui onde eu moro, o pessoal faz muito isso. Escreve o nome da pessoa, fica um mês, separa, daqui a pouco tem que ficar tatuando coisa por cima. Mas, Danilo, a Bíblia diz para não fazer marca nenhuma no corpo. Sim, por causa dos mortos. Primeiro que está falando ali de um contexto de idolatria, de paganismo. Segundo que o versículo anterior diz para não cortar o cabelo dos lados e nem aparar a barba. Então a maioria dos homens que estão me assistindo aqui já estão em pecado. Olha a hipocrisia. Pega um texto do Antigo Testamento, que está falando para não marcar o corpo, e diz que tem que seguir aquilo ali literalmente. Mas o texto anterior diz que não pode cortar o cabelo dos lados e raspar a barba. E aí? Você vai ficar com uma parte e a outra, não, isso aqui vamos fingir que não estamos vendo. Então todo espírito religioso legalista também é hipócrita. Os fariseus, Jesus chamava eles de hipócritas, eles eram extremamente religiosos, eles inventavam doutrinas que não estavam na Torá, né? A lei de Moisés já tinha tantos mandamentos, eles inventavam mais tradições. E hoje a igreja está igual. E aí acontece uma coisa, é um ping-pong que o diabo ele faz. Ele trabalha na igreja para deixar a igreja bem legalista, proibindo tudo, oprimindo as pessoas, e aí as pessoas começam a se ferir com isso. E aí daqui a pouco o diabo vai e levanta o falso pregador da graça, que começa a prometer liberdade. Só que uma liberdade sem responsabilidade. E aí a pessoa está ferida com o legalismo, ela, em vez dela andar no Espírito, em vez dela aprender a palavra de Deus e viver na palavra, na liberdade, mas na liberdade que a palavra nos dá, ela sai de um extremo e ela vai para outro extremo. Antes ela era legalista, obedecia a doutrinas humanas, agora ela está andando na carne, no pecado, fazendo coisas que a Bíblia proíbe e levantando a mão e dizendo, ai que bom que eu sou amado. Então a gente não pode ir nem para um lado nem para o outro. A Bíblia diz que a gente não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então eu não vou ser nem legalista e nem libertino. Eu vou andar no Espírito. Qual é a solução do legalismo? É a libertinagem? Não, é a vida no Espírito. Qual é a solução para a libertinagem? É o legalismo? Não, é a vida no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, irmãos, eu espero que você... Eu vou te dar um conselho. Assista esse vídeo mais vezes. Assista. Mais vezes. Ore. Gaste tempo em oração. Peça o Espírito Santo para te dar discernimento. Estude a palavra. Medite na palavra. Pegue uma carta de Paulo, leia ela do início ao fim. Leia várias vezes a mesma carta. Até que o Espírito Santo consiga te revelar o que Paulo está querendo realmente dizer ali. Porque tem coisas que são tão claras, mas esses falsos ensinos nos cegam. A gente não consegue enxergar. Eu mesmo, muito tempo, vivi no legalismo e depois vivi nessa hipergraça falsa. E hoje eu estou na verdadeira graça, no verdadeiro evangelho. E hoje eu consigo enxergar claramente as coisas. Eu não sou nem legalista e nem libertino. Então eu não fico proibindo coisas que a Bíblia não proíbe, mas eu vou proibir coisas que a Bíblia proíbe. Eu vou corrigir você se eu ver você fazendo algo que a Bíblia condena. E eu peço que você faça o mesmo por mim.
e naquilo que eu mesmo observo na minha vida que está fora da palavra, eu vou lutar para crescer, para amadurecer, para que a cada dia a minha vida esteja alinhada com a palavra de Deus. Isso é evangelho, isso é sã doutrina. Amém, queridos? Mas o apóstolo Paulo disse que ia chegar um tempo que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Então vai ter religioso que vai ouvir essa parte aí que eu falei, né? Sobre bebida, sobre tatuagem, vai ficar agoniado e vai sentir coceira no ouvido. E vai ter também o libertino que vai ouvir as partes aí onde eu falei sobre a falsa mensagem da graça e vai sentir coceira no ouvido também, vai sair dando dislike ou vai comentar aqui. E tem aqueles que não vão nem assistir nada, vão olhar o título do vídeo e já vão lá comentar lá, não sabe nem o que eu vou dizer aqui. Mas, irmão, já estou ficando sem voz, estou ficando com sono, tá? Eu vou ficar por aqui. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe seu like ou seu dislike também, se você não gostou, não importa. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Aquele irmão legalista, aquele irmão que está na libertinagem, vivendo na carne, né? Entendendo a graça de forma errada. Compartilhe, me ajude a levar uma mensagem equilibrada, que é o que as pessoas estão precisando hoje. Porque aonde mais o diabo atua é no desequilíbrio. É pegar uma verdade e levar ou para o lado de lá, né? Esticar ela para um lado ou esticar ela para o outro. Existe a verdadeira mensagem da santidade, mas você pode transformar ela numa religiosidade, num legalismo. Existe a verdadeira mensagem da graça, mas você pode esticar ela e levar para uma libertinagem, uma carnalidade. Sem compromisso, sem fidelidade, sem esforço. Existe esforço. A graça não anula o esforço. Depois eu vou gravar uma live aqui falando só sobre esforço. Só sobre esforço. Vou te mostrar o tanto de texto de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, falando que você precisa se esforçar junto com a graça. Inclusive você se esforça e aí quando você consegue, você diz, foi a graça. Amém, querido? Então fica na paz, Deus te abençoe, obrigado por ter ficado até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo.